Se você assistiu ao tiro esportivo nos Jogos Olímpicos, provavelmente notou que os participantes do evento não usavam armas reais, mas sim armas de ar comprimido. Muitas pessoas têm se perguntado isso ultimamente e, na verdade, essa pergunta está um pouco mal formulada. As armas de ar comprimido são armas reais e podem causar ferimentos graves. E, além disso, no tiro olímpico, armas de fogo são usadas em várias categorias. No tiro olímpico, armas de fogo são usadas em 3 categorias distintas: rifles, pistolas e espingardas. No tiro com rifles, é feito a 50 e a 25 metros de distância com rifles calibre 22 long rifle e a 10 metros de distância com rifles de ar comprimido. Enquanto que com pistolas é igual, a 50 metros e a 25 metros com armas de fogo e a 10 metros com pistolas de ar. Além disso, também há o tiro com espingarda, por isso as armas de fogo ainda continuam sendo usadas e são predominantes no tiro esportivo. No entanto, a verdadeira pergunta é por que se usam armas de ar comprimido em primeiro lugar, se as armas de fogo são amplamente melhores que estas, ou não é assim, para não serem afetados pelo barulho dos disparos, tornando logisticamente complexo realizar eventos de tiro com armas de fogo. No entanto, as armas de ar comprimido são muito silenciosas. Além disso, as considerações de segurança para os espectadores são relativamente menores com pistolas de ar. Outro fator é a grande acessibilidade que as armas de ar comprimido têm. Em muito poucos países do mundo é ilegal obter armas e muito menos de fogo. Devido a isso, obter armas de fogo esportivas requer maiores requisitos ilegais, muitos mais do que as armas de ar. Isso torna as armas esportivas de ar comprimido mais populares no mundo e faz mais lógico que exista uma categoria específica para as armas de ar. Por isso elas têm um lugar muito notável dentro do mundo do tiro esportivo. Outro fator mais importante que faz com que o tiro com pistola e rifle de ar tenha o seu lugar dentro dos Jogos Olímpicos é basicamente a mira. O tiro esportivo não é uma disciplina em que se leva em conta o poder ou o alcance, mas sim a precisão. Realmente, embora possa parecer escandaloso, as armas de ar comprimido são muito mais precisas do que as armas de fogo, desde que estas sejam usadas dentro do seu alcance efetivo. Pense na ação de uma arma de fogo, mais especificamente a munição. O cartucho de uma arma de fogo consiste em 3 partes: o projétil, o estojo e o detonador. E como você provavelmente já sabe, o detonador, quando detonado, por sua vez, detona a pólvora, cujos gases impulsionam o projétil contido no estojo. Agora, se você prestar atenção, há 2 reações separadas e peças que dependem uma da outra para cada tiro individual, e todas essas interações adicionam certa variabilidade ao tiro. Por exemplo, a velocidade com que a pólvora queima dentro do estojo é um fator a considerar que, embora seja realmente muito consistente, ainda adiciona certa variabilidade dependendo do fabricante e dos métodos de fabricação, que nem sempre são 100% exatos. Tudo isso pode variar entre lotes de munições. Para outro, então, como mencionamos, temos múltiplas variáveis que, embora sejam completamente permissíveis a nível militar, podem afetar o tiro no tiro esportivo, e contrariamente a isso, temos o rifle de ar que, para disparar, tem uma munição de uma única peça e só é impulsionada pelo ar contido em um tanque. Essas pequenas variáveis que afetam os cartuchos de pólvora não afetam as armas de ar comprimido. Então, em resumo, as armas de ar comprimido são mais precisas desde que sejam usadas a distâncias que rondem os 10 metros. Mas, obviamente, a uma distância maior, as armas de fogo são muito mais precisas, têm um alcance maior e, além disso, são mais poderosas. Você pode ter se surpreendido com a meticulosidade dos atiradores esportivos com suas armas. Mas realmente neste esporte cada milímetro conta. Por exemplo, aqui você tem o tamanho do alvo que é usado. 10 metros, como você pode ver, é uma loucura. 16 centímetros de diâmetro medindo o anel de pontuação 10, pouco mais de 1 centímetro. Inclusive o desempate, que é o ponto do centro, mede o calibre da arma, o que é uma verdadeira loucura. E como um último fator adicional que temos em relação ao uso de armas de ar, nos Jogos Olímpicos, é o custo de operação de uma arma de ar comprimido é muito menor. Em comparação com suas contrapartes movidas a pólvora, ou caixa de chumbinhos, ou de balas de 500 unidades, custa cerca de $20 americanos. Agora uma caixa de 50 munições .22 LR esportivas custa cerca de $8. Portanto,
Com o que você compra 500 munições .22 LR, você pode comprar 4.000 balas para uma arma de ar comprimido. Um atirador esportivo faz centenas de tiros em um único dia apenas para treinar. Por isso é que as pistolas de ar esportivas são muito mais populares. Seu baixo custo de operação em relação às que utilizam pólvora e a alta sensibilidade desta fazem com que estas sejam muito populares e tornam o esporte de tiro muito mais acessível a qualquer um que queira praticá-lo. Algo muito interessante, que causa a maior precisão das armas de ar comprimido, é que há muitos esportes em que a vitória depende muito da sorte, mais do que da habilidade do atleta. Mas algo curioso que acontece com a maior consistência obtida com as armas de ar é que a maior consistência da pistola de ar elimina o elemento de aleatoriedade, o que aumenta a porcentagem da pontuação final, que depende da habilidade do atirador. As armas de fogo normalmente usam cartuchos de percussão anular, mais particularmente os cartuchos .22, Long Rifle, mas você já se perguntou por que sempre este expôs. Há uma razão para isso. O .22 Long Rifle é um cartucho realmente especial para o tiro esportivo. Como você já deve ter adivinhado, o .22 é um cartucho pequeno, que tem um recuo muito baixo e que, basicamente, isto faz com que as que os disparam tenham mecanismos muito simples. As armas que usam o cartucho, como o .45, fazem ou o 9x19. Parabellum precisam de mecanismos relativamente mais complexos que movem a arma, e mais importante, o cano durante o disparo. Isso é ruim para o tiro esportivo, pois causa uma considerável discrepância na precisão do tiro. Por outro lado, uma arma que dispara o .22 Long Rifle não precisa de mecanismos móveis nem demasiado complexos, nem que o cano se mova. Portanto, as armas .22 Long Rifle têm uma maior precisão do que as ditas 9x19 Parabellum. Então, soldado, basicamente estas têm mais precisão do que as armas de fogo em curtas distâncias. No entanto, ainda são menos presentes do que as armas de fogo, que parecem que nunca vão desaparecer. Muito obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima.